sua vida era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Glória a Deus por você estar aqui, glória a Deus, né? Porque o Senhor nos permitiu voltar esta semana, depois de uma semana de muitas provações, muitas situações assim, meu Deus, gente, que semana foi a semana passada? Quantas coisas eu vivenciei a semana passada, né? A última vez que a gente se viu aqui no nosso devocional foi terça-feira, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errada. E quantas coisas aconteceram, né? Mas glória a Deus porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui com você novamente para entregar as primícias desse dia para Ele, né? Ele que é tão poderoso, Ele que é tão bondoso, Ele que cuida de mim e de você, mesmo quando nós não percebemos. É isso, né? Então sejam bem-vindas, extraordinário dia para você. Ainda bem que você está aqui, você é bem-vinda aqui. Vamos entregar juntas as primícias desse dia para o nosso Deus, para o nosso Pai. E que Ele nos ajude, né, nesta semana aí, a vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para mim e Ele tem para você. Eu também senti muita saudade de vocês, mas não tinha como, né? Não tinha possibilidade, né, de eu vir aqui diante das coisas que nós estávamos enfrentando a semana passada e ainda estamos, né? Mas digamos assim que com a confiança de que o Senhor Ele vai continuar fazendo o que for melhor para as nossas vidas, né? Que bom que você está aqui. Vamos orar? Vamos orar que depois eu vou te explicar, né? Para vocês que às vezes não entenderam. Andréia, por que você sumiu, né, esses dias? Eu vou explicar para você o que aconteceu. Mas vamos orar, vamos pedir ao Senhor nesta manhã que Ele nos abençoe. Pedir ao Senhor nesta manhã que Ele guie os nossos passos, né? Essa semana nós teremos no sábado a nossa imersão lá da igreja, Rendidas, que será uma bênção, será algo assim, né, extraordinário. Nós vamos ter um tempo precioso lá no Ministério Amós, com a ministração de 4 mulheres de Deus, né? Começando com a nossa pastora, a pastora Adriana Miranda. Depois nós vamos ter também a Bispa Geisa, lá da Cabana Church ali de Rio Preto. Nós vamos ter também a pastora Daniela Vendramini. E nós vamos ter também a pastora Thaís Portela, que é conhecedora aí, vocês já conhecem aqui das redes sociais. Então, sábado, nós vamos ter esse tempo precioso lá no Ministério Amós. E eu peço que vocês, nesta semana, estejam orando por nós, né? Nós que estamos à frente desse evento, nós que estamos organizando esse evento, para que o Senhor, de fato, né, direcione desde as preletoras até nós que estamos organizando para receber vocês, né? Que vai ser um tempo, como eu disse, precioso. Que o Senhor esteja cuidando de nós, cuidando da nossa família enquanto nós estamos lá servindo, né? Servindo ao reino. Não deixe de colocar, né, esse evento, essa imersão e a vida de cada uma de nós aí nas suas orações, não. Nós contamos com as orações de vocês e também esperamos vocês lá sábado, dia 18, dia 19, né? Dia 19, para essa imersão rendidas aos pés de Jesus, né? Então eu espero vocês lá. Quem ainda não comprou o ingresso, pode procurar o Ministério Amós, ou pode mandar mensagem para nós aqui também, que nós vamos te encaminhar. Mas não perca a oportunidade, não. Eu vou estar lá para te receber, para celebrar com você esse momento. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de cura, de libertação e principalmente de rendição aos pés de Jesus. Amém? Vamos orar? Se você puder, você fecha seus olhos. André, eu não posso, eu tô dirigindo, eu tô no meu trabalho. Eleva seus pensamentos agora a Deus. Pai, é no nome poderoso e grandioso do teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã. E te peço, Pai, primeiramente proteção. Peço para que o Senhor proteja a nossa casa, a nossa família, para que o Senhor também blinde os nossos
pensamentos, e que o Senhor também nos ajude a sondar aquilo que sai da nossa boca. Pai, nós precisamos de Ti para caminhar nesta semana. Nós somos dependentes de Ti em tudo que nós fazemos, e eu te peço, Pai, nesta manhã, cuida de nós, cuida do nosso coração, nos abençoe, nos direcione, nos ajude a caminhar na Tua presença e em obediência a tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós desejamos ser cada vez mais mulheres obedientes à Tua vontade. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Sonda o nosso coração nesta manhã. Arranque tudo aquilo que não pertence a Ti. Arranque toda a raiz de incredulidade, toda a raiz de rejeição, toda a raiz de dor, de tristeza. E nos ajude a caminhar nesse tema que também se faz muito presente nos nossos dias. Fala conosco, trata conosco a respeito desse tema. E Espírito Santo, Tu tens total liberdade no meio de nós. Nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nos ajude a avançar no reino de Deus. Nos ajude a nos curar, para que nós possamos ser canal de cura e de bênção na vida de outras pessoas, principalmente de outras mulheres. Pai, nós precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a caminhar direcionada pelo Teu Espírito Santo. Pai, eis-me aqui mais uma manhã, mais um dia. Usa-me, usa a minha vida, usa a minha casa, usa a minha família. Usa a minha boca para falar o coração das Tuas filhas. E que nós possamos estar cada vez mais sobre o Teu direcionamento, sobre a Tua palavra e sobre a Sua mão poderosa, que nos abençoa, nos guarda, nos protege e nos direciona. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Amém, minhas irmãs. Bom dia, Mari. Bom dia, Carlinha. A gente estava com saudade de vocês. A semana passada, a gente estava caminhando num tema. E essa semana, em oração, eu falei assim, Espírito Santo, o que nós vamos falar, né? Essa semana para as irmãs, qual que é o tema que nós vamos caminhar, o que o Senhor quer tratar conosco. E como a semana passada eu passei por algumas situações, Ele trouxe ao meu coração esse tema aí, vulnerabilidade. Eu vou começar contando para você a história que aconteceu comigo e por que eu sumi a semana passada, né? A gente fez o devocional até terça-feira. Terça-feira eu saí aqui do devocional, me arrumei, fui para academia, como de praxe na minha semana. Eu sempre saio aqui do devocional com vocês e vou fazer meu exercício físico. E assim eu fiz. Eu tava lá na academia treinando, depois eu tinha alguns compromissos, né? Eu tinha que organizar a documentação de transferência do meu carro antigo que eu vendi. Então saí da academia, do treino, já com os documentos em mãos para procurar, né, o despachante para organizar toda a documentação. Quando eu estou indo, a minha irmã me liga, e ela não é de ligar para mim, né? Geralmente a gente fala mesmo pelo WhatsApp, por mensagem ou por áudio. E eu não vi a ligação dela. A hora que eu vi que ela me ligou, eu falei, a Vanessa me ligou, deixa eu ver o que é. Mandei uma mensagem, você me ligou? O que tá acontecendo? Aí ela falou assim pra mim, eu preciso que você atenda a minha ligação. Eu imediatamente parei o carro e ela falou assim pra mim, eu preciso que você me ajude porque aconteceu algo. E gente, meu marido tava viajando, né? E isso é tão engraçado que a primeira coisa que vem na nossa mente, que vem no nosso coração é assim, pronto. Eu pensei, aconteceu alguma coisa com o Valtinho, né? E as pessoas não quiseram ligar pra mim diretamente, ligaram pra minha irmã. É com ele. Porque como ele não tava aqui, né? Meu filho também estuda fora. Olha a mente da gente, vai pra outros lugares.
E aí eu falei assim pra ela, o que aconteceu? E ela falou assim, o Bruno, que é meu cunhado, acabou de perder a mãe dele. E eu preciso que você vá comigo lá no frigorífico, né? A minha irmã e meu cunhado trabalham no frigorífico. Contar pra ele essa notícia, porque nós precisamos ir pra lá também, né? Em outra cidade. Minhas irmãs, eu tremia tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Eu não sei se eu tremia de pensar assim, meu Deus, glória a Deus que não é o Valtim. E eu tremia por outro lado, falando assim, que tristeza. Meu Deus, que tragédia. Porque ela não estava doente, né? Foi uma fatalidade, foi um acidente. E aí, gente, ali, né, eu trêmula demais. Fui lá, busquei minha irmã, né? A gente foi, contou pra ele, depois a gente foi, né, pra cidade da família dele. E aí, enquanto a gente estava viajando naquele carro, o Espírito Santo falava ao meu coração da finitude da nossa vida, do quanto nós somos vulneráveis, de quanto nós precisamos também a entender que nós vamos passar por esse mundo aqui, mas nós vamos embora, nós vamos sair daqui. E o tempo e a forma é Deus quem sabe. E aquilo, gente, enquanto eu viajava, né, sabendo do que nós íamos enfrentar aquela semana, na minha cabeça passava um filme de tantas coisas, né? De palavras, de comportamentos, de situações, de tanta coisa que eu falei assim, meu Deus, como eu estou vivendo a minha vida? De que forma eu estou conduzindo as situações da minha vida? Será que eu não tenho ido rápido demais? Será que eu não tenho pedido para que o Senhor me acelere? E Ele não está me acelerando, pelo contrário, Ele está me brecando. Porque eu tenho tantas coisas, tantos projetos, tantas coisas aqui que eu tenho falado para as minhas amigas assim, eu me sinto como se eu tivesse estagnada. O Senhor está me fazendo parar. E nesse intermédio dessa situação de perca, né, de eu ter que ajudar a minha irmã e meu cunhado, eu também estou passando por algo aqui em casa com o meu marido, uma enfermidade emocional. E eu me senti assim, gente, como se eu estivesse equilibrando pratos. Daqui, dali, uma tristeza de ver aquela família passando por aquele luto, né, de ver meu cunhado, filho único, passando pela perca da mãe, algo que eu conheço bem, essa dor, de uma insegurança, do medo, que eu fui tomada por um medo nesses dias que eu falei, meu Deus, o que é isso? Da tristeza de saber que a gente não vai ter a mãe da gente mais, porque eu falei pra ele quando eu fui contar, eu conheço essa dor. E do quanto nós somos vulneráveis. E do quanto também nós temos que permitir viver essa vulnerabilidade. Nesse momento aqui eu estou sendo vulnerável, contando isso para vocês. Mas é porque eu quero ensinar para vocês algo. Enfim, nós vivemos aquele momento, né? Eu vim embora primeiro que eles, porque eu tinha... né, meu marido não estava bem, eu não deixei o Valtim tão bem aqui. Cuidei, né? Recebi uma visita de uma amiga que é médica aqui para me ajudar a cuidar dele, a ajustar medicamento, ele vai fazer novos exames, né? E na sexta-feira, eu estava no jejum com vocês. A hora que a minha amiga que é médica terminou de sair daqui da minha casa, né? Que ela consultou meu marido, que ela ajustou algumas coisas, que ela pediu alguns exames, né? Que ela conversou comigo. Eu fui pro meu banheiro. Fui no banheiro para fazer xixi. Cheguei no banheiro, me deu uma crise de choro. Tão forte, que eu lembro que eu sentei no vaso. Tô abrindo meu coração aqui para vocês. E eu não conseguia parar de chorar. Gente, eu chorei compulsivamente mais de meia hora. Eu não conseguia parar. E era aquele choro assim...
que eu lembro de ter chorado, esse choro quando eu perdi minha mãe. Era um misto de emoções, sabe? Era um misto de tristeza, era um misto de preocupação, era um misto de perguntar pro Senhor as respostas que não vinham. Eu não conseguia parar de chorar. O choro vinha. E nesse momento, uma amiga minha, ela estava conversando comigo. E aí, eu não conseguia digitar, porque eu chorava, tremia. E eu lembro que foi bem perto do momento em que a gente finalizou o nosso jejum, então eu ia comer, né? Eu ia entregar meu jejum e ia comer. Eu saí do banheiro e aí eu entreguei meu jejum naquele misto de choro e eu tava comendo e chorando. Não é de rir, mas tava até engraçado, gente. Eu comendo e chorando. E eu lembro que o Espírito Santo falou no meu coração assim: seja vulnerável. Permita sentir essa tristeza. Não se cobre por ser forte. Vem aqui, eu vou cuidar de você. Chore. E eu lembro que eu comia, chorava. E eu estava falando com essa minha amiga. E aí, como eu não conseguia digitar, eu gravei um áudio. E ela falou: o que está acontecendo? Eu falei: eu não consigo parar de chorar. É um misto de cansaço, é um misto de tristeza, é um misto de incerteza, é um misto de muitas coisas. E aí, eu falei com ela tal, e ela me falou algumas coisas, eu voltei ali pra mesa, voltei a chorar, e tava comendo e chorando. E aí, de repente, ela falou assim: vem aqui fora, eu tô aqui, sai aqui na porta da sua casa. E ela veio, ela me abraçou e ela falou assim: eu não sei o que eu faço, mas eu vim te dar um abraço, e eu vim falar pra você que vai ficar tudo bem, e eu vim falar pra você que você ajuda tantas pessoas, que agora é tempo de você também se permitir ser ajudada. E ela veio, me abraçou, e a gente sentou ali no banco e começou a conversar. E eu chorando, e ela conversando comigo, né? E o Espírito Santo trazia ao meu coração a todo momento: seja vulnerável, chore, se permita chorar. E a gente ficou ali um tempo, depois eu fui recuperando. E aí, em oração, eu falei: o que nós vamos, né, falar essa semana? E ele me trouxe esse tema: vulnerabilidade. Gente, que desafio nesse tempo onde nós somos a todo tempo impulsionadas a seja forte, seja corajosa, né? Você consegue. Ei, olha pra mim, minhas irmãs. Nem sempre você vai conseguir. Nem sempre eu vou conseguir. Nem sempre nós vamos ser fortes o tempo todo, mas olha pra mim. O tempo todo Deus está conosco. Porque durante esse tempo de choro, né? Durante esse tempo dessas coisas que nós estamos vivendo, eu sinto o tempo todo Deus cuidando de mim. Olha pra mim, eu estou aqui vulnerável. Esses dias eu tô muito sensível, muito chorona. Mas o Espírito Santo permitiu isso. Porque às vezes vocês me veem aqui e eu recebo tantas mensagens assim: você é tão forte, eu queria tanto ser igual a você, você me ajudou tanto, você tem sempre uma palavra, o seu abraço consola, a sua casa tem um acolhimento. Olha pra mim. Coloca amor nas minhas palavras. Eu também preciso de colo. É normal. Eu quero que essa semana você entenda que o mundo nos cobra força o tempo todo. Mas Jesus fala assim, ó: Andréia, filha, vem. Vem porque você está cansada, vem porque o seu fardo está pesado, vem porque eu vou aliviar. E esses dias eu tenho encontrado força em Deus. Quando nós estávamos lá no velório, e ela morreu de acidente, sabe? E eu falo que é uma morte tão de repente, assim, que você não tá esperando, a gente sente o choque.
E quando a gente estava lá velando, que, né, naquele momento meu cunhado falou, não tem condição de velar esse caixão aberto, né? O acidente, ele judia muito do corpo físico da pessoa. E eu vivendo aquele momento ali com eles, e o Senhor falando o tempo todo na minha vida sobre a finitude da nossa vida. Me pedindo para olhar para aquilo que realmente importa. Me pedindo para ter calma, que no momento certo Ele vai entregar aquilo que eu tenho orado. E que enquanto isso Ele tem trabalhado em mim, cuidado de mim, zelado por mim. E que eu podia sim chorar, inclusive aqui para vocês. Para mostrar para vocês que eu também sou humana. Que às vezes essa tela que separa as pessoas, pensa assim, fulano é tão forte, fulano é tão espiritualizada. Minha irmã, eu sou tão humana quanto você. E eu e você, nós não precisamos dar conta de tudo o tempo todo. Eu e você, nós não precisamos caminhar sozinhos para mostrar para não sei quem que nós somos fortes o tempo todo. Nós somos frágeis. E quando nós demonstramos a nossa vulnerabilidade, e quando nós choramos para Deus e nos colos certos que Ele deixou para nós, nós encontramos forças. Quando nós choramos, nós rasgamos a nossa alma e nós permitimos que alguém acesse a nossa vulnerabilidade. Quando essa minha amiga veio aqui me abraçar, e essa minha amiga eu cuidei dela como terapeuta um tempo. Eu olhei para ela e falei assim, amiga, às vezes a gente se esconde tanto atrás dessa capa de super-herói. Às vezes a gente se esconde tanto nessa capa de que eu vou ajudar o outro, que a gente esquece da gente. Quantas vezes eu dei para o outro um colo e palavras que eu precisava? Quantas vezes eu carreguei o outro, sendo que eu também precisava ser carregada? E Jesus falou no meu coração, filha, eu estou congelando os seus atendimentos. E a semana passada, sexta-feira, né, eu tive algumas procuras, eu falei, eu não tenho condição de atender. E eu chorei. Você sabe por que eu chorei? Porque Jesus chorou. E quando Jesus chorou, Ele me mostrou que eu posso sim ser vulnerável. Eu chorei porque quando Jesus chorou a morte de um amigo querido, Ele ensinou a mim e a você que nós não vamos ser fortes o tempo todo. Mas Ele falou para mim e para você que Ele não vai nos abandonar. Então, para você que fica engolindo o choro, para você que fica pensando o que o outro vai pensar de mim, chore enquanto tiver vontade de chorar. Permita viver as suas vulnerabilidades. Permita levantar a sua mão e falar assim, eu preciso de ajuda. Nós somos tão pequenos e tão frágeis que se não fossem as misericórdias de Deus todos os dias da nossa vida, todos os dias, porque a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todas as manhãs, facilmente nós seríamos sucumbidos. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, você não vai ser forte o tempo todo. Você vai deparar com algumas situações na sua vida que você vai ter que parar, recalcular a rota, silenciar o seu coração, mas permitir o choro vir, permitir ser vulnerável,
E ser vulnerável não é um sinal de fraqueza. Não é. É um ato de coragem. Quando você levanta a sua mão e fala assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de colo. Não é fraqueza. É força. É coragem. Deus, Ele não espera que eu e você sejamos perfeitos. Mas Ele deseja que nós sejamos sinceros. Sincero com os outros, sincero conosco mesmo. Eu não tô bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando a vida te tira o controle, qual é a sua reação? Quando você recebe uma notícia inesperada, qual é a sua reação? No texto que nós vamos ler, nós vamos ver Jesus chorando. Mas nós também vamos ver Jesus reagindo. Chore, peça ajuda, peça um colinho, mas reaja. Andréia, de que forma? Muitas vezes nós vamos reagir simplesmente nos aquietando no nosso coração. Muitas vezes nós vamos reagir voltando para o lugar de dependência de Deus. Muitas vezes a nossa reação vai ser orarmos, jejuarmos, porque humanamente nós não podemos fazer nada. E muitas vezes, minhas irmãs, Deus, Ele nos tira o controle para mostrar para mim e para você que ai de mim e ai de você se nós não dependermos dele. Porque nós vamos passar por dores. Nós vamos passar por tristezas. Nós vamos passar por privações e provações. E eu e você, nós só vamos ter uma verdadeira intimidade com Deus quando nós arrancarmos as nossas máscaras de super heroínas. Quando nós nos permitirmos parar de esconder de nós mesmos. Parar de achar que todo o tempo nós somos fortes. Parar de achar que nós somos perfeitas. Parar de achar porque eu sou terapeuta, eu não posso chorar. Porque já pensou se as minhas futuras pacientes me ver chorando, vai falar, imagina que eu vou consultar com essa pessoa? Ah, ela tá lá chorando. Parar de achar porque somos pastores, somos líderes, somos pais, somos mães, que nós não vamos ter os nossos momentos de fraqueza e vulnerabilidades. Deixa eu te falar uma coisa. O seu pastor, a sua pastora é tão humana quanto você. Então não se assuste ao vê-la chorar. Eles erram. Eles choram. Eles têm sentimentos. A sua terapeuta também chora. O seu pai, a sua mãe também tem desafios. Pais, mães que estão aqui me ouvindo, ensinem, mostrem para os seus filhos que vocês também são vulneráveis. Que existe momento nas nossas vidas que é dureza. Ontem eu estava aqui, estava lendo, e aí minha irmã me mandou uma mensagem que o padrasto do meu cunhado, que estava também no carro no dia do acidente, está hospitalizado, que ele tinha tido
uma dor no peito e tinha que ir pra UTI. E que eles tinham que ir pra lá, pra cidade, pra ficar junto com ele, pra acompanhar, né? Que a irmã do meu cunhado também, a irmã de criação, não tava bem, tava muito chorosa. E aí eu peguei a Valentina e falei, Valentina, vamos lá na casa da sua mãe, vamos conversar com eles, né? Vamos vê-los aqui, né? Enfim, vamos ficar lá com eles um pouquinho. E aí a Valentina se assustada, né? Com esse tanto de acontecimentos. E eu lembro da minha irmã falar, minha filha, essa é a vida. Porque às vezes, minhas irmãs, a gente quer passar para os nossos filhos que a vida é só coisa boa, que é só alegria, que é só comemoração, que é só roupa nova, que é só comida boa. Não. Nós temos que começar a mostrar também para os nossos filhos que a nossa vida também tem perrengue, que a gente chora, que a gente perde as pessoas. Eu lembro quando eu fui contar aqui na minha casa, né, que o Senhor já foi me preparando para falar que a minha mãe, né, que a minha mãe ia partir, né, agora em maio vai fazer 2 anos. E eu lembro de chegar aqui, reunir os meninos e falar para eles, a vovó não vai voltar mais. A vovó vai voltar para Deus, Deus vai vir buscar a vovó. Imagina, meus filhos, né, Valentina e Paulo Guilherme, nunca tinha presenciado uma perca de uma pessoa tão próxima a nós, não. E eu tive que contar, e eu tive que conversar, e eu tive que instruir, e eu tive que falar. E falar daquilo que dói para os nossos filhos é extremamente necessário, mas é muito dolorido. Mas a vida não é só um morango. A vida tem também os espinhos, as dores, as tristezas, os choros, os lutos. Mas que diante disso também, nós precisamos, assim como Jesus, reagir. Vamos chorar? Vamos chorar sim. Vamos sentir sim. Vamos ter luto sim. Só que vamos levantar. Porque nós não podemos perder de vista os propósitos que Deus tem para que eu e para que você realize. Eu tenho orado, minhas irmãs, pedido assim, Pai, que nenhum dos teus planos para a minha vida sejam frustrados. Às vezes é momento de colocar as coisas no lugar, às vezes é momento de reorganizar a casa, e eu vou falar com muita propriedade, acredito eu, que é isso que o Senhor está fazendo na minha vida, recalculando a rota, me mostrando realmente o que importa, o que precisa ser organizado nesse tempo. Às vezes é necessário parar, olhar para nós, chorar, lavar a nossa alma e demonstrar as nossas vulnerabilidades. A vida daquele ator que você gosta, daquela atriz que você gosta, daquele cantor que você admira, é também uma vida marcada por altos e baixos, picos e vales. Essa semana eu quero te ensinar a ser vulnerável, mas a caminhar apesar da sua vulnerabilidade. Jesus nos ensina isso. A vida vai nos ensinar isso. Nós estamos o tempo todo, às vezes caindo, levantando, às vezes a gente levanta sozinha, outras tantas nós precisamos que alguém nos ajude. E tá tudo bem. Eu vejo que essa capa de super-heroína que as mulheres têm carregado tem vindo com peso extra que tem asa adoecido. Eu não vou chorar na frente do meu marido. Eu não vou chorar na frente do meu filho. O que o outro vai pensar?
Eu não vou chorar porque eu sou pastora, porque eu sou líder de célula, é porque eu sou terapeuta, porque eu tenho um devocional. O que as pessoas vão pensar? Vão pensar que você é humana. Vai pensar que você é imperfeita. E que mesmo Jesus sendo perfeito, Ele também chorou para nos ensinar que tem coisas que vêm que são doloridíssimas e que o luto é uma delas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 11. João capítulo 11, versículo 35. Vamos lá? João 11, 35. João capítulo 11, versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Nesse contexto aqui, a epígrafe da minha Bíblia está: Jesus conforta as irmãs de Lázaro. É um contexto de luto, é um contexto de perca, é um contexto de dor. Marta e Maria desesperadas porque haviam perdido seu irmão. E Jesus, nesse contexto de tristeza e de choro por ter perdido um amigo, Jesus chorou. Olha o 36, então, os judeus disseram: veja como ele o amava. Veja como ele o amava. O amor nos leva a chorar a perca de alguém que se vai e que nós amamos tanto. Olha o 37. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele, olha o 39, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus chorou, Jesus se comoveu, mas Jesus também reagiu. Mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria, ele chorou. Mesmo sabendo que aqueles que nós amamos estão indo para o Senhor, mesmo sabendo que é a melhor, num contexto de doença, de enfermidade. Quando a minha mãe estava ali em cima daquela cama de hospital, teve um momento em que eu falei: Pai, a minha mãe está muito sofrida aqui. Não deixa ela sofrer mais, né? Que essas picadas de agulha, o braço todo roxo, magrinha. Eu falei para minha irmã: eu pedi para Deus levar nossa mãe, porque o contexto era um contexto de dor e de sofrimento muito grande. Eu sei que às vezes pode soar estranho para vocês. Como assim, André? Você pediu? Eu pedi. Porque eu não queria ver minha mãe sofrendo. Eu não queria ver minha mãe naquele contexto de todos os dias, né? Os médicos vinham, era exame, era todo braço roxo, braço fininho, já não tinha nem veia para pegar. Para mim, era muito melhor que Jesus levasse ela do que ela ficasse naquele contexto de dor. E eu pedi. E eu chorei.
e eu ainda choro. Eu também fiquei profundamente comovida, extremamente triste, muitos dias chorosa. Até hoje tem dias que, principalmente no domingo, eu me permito chorar, eu me permito ser vulnerável. Mas nós precisamos também, assim como Jesus, reagir. Ter uma ação diante dessa dor. Como eu disse agora há pouco, que tipo de ação, Andréia? A que a gente conseguir no momento. Se é chorar, chore. Se é pedir um colo, peça um colo. Se é voltar aos pés da cruz de Jesus, volte. Chore. Permita-se ser vulnerável. Agora, olha para mim. Chore no lugar certo. Chore no colo certo. Para que as pessoas que você procurar para chorar não use a sua vulnerabilidade contra você. Infelizmente existe. Existem pessoas que usam as nossas fragilidades, que usam as nossas vulnerabilidades contra nós. Mas quando eu e você nós choramos, nós rasgamos a nossa alma e nós permitimos que alguém acesse a nossa fragilidade. Quando nós achamos que nós não vamos conseguir, sabe o que acontece? Vem Deus e nos coloca no colo. Quando você pensa assim, Senhor, isso aqui vai me matar. Ele fala, não, isso vai te fortalecer. Eu quero que você leve para o dia de hoje e para a sua vida. Jesus chorou. Jesus chorou. Ô Zilda, minha irmã, eu sinto muito. Eu sinto muito. Se ele chorou, por que eu não posso chorar? Se ele chorou, o que será de mim se eu não chorar? Seja vulnerável, no colo certo, nos pés certos. E sabe qual é o pé certo? Os pés certos é o de Jesus. Às vezes você vai precisar, assim como eu, ir no banheiro chorar. Tá tudo bem. Outras vezes você não vai conseguir conter o choro na frente de outras pessoas. Tá tudo bem também. Mas se permita ser vulnerável. Nós não somos perfeitas. E nós só conseguimos porque Ele cuida de nós. Eu sinto. Amém? Glória a Deus. Fez sentido para alguém no devocional de hoje? Essa semana nós vamos caminhar nesse tema. Vulnerabilidades, fragilidades. Quando eu sei que eu sou vulnerável? Nós vamos caminhar e nós vamos ser tratadas por Deus nesta semana. Nós vamos ser cuidadas. Pode ser que você vai precisar de um colinho, pode ser que você vai precisar de um choro de banheiro igual eu. Mas, minhas irmãs, se a gente pensar bem, depois de um choro, nós somos fortalecidas. Não é verdade? Jesus chorou para mostrar que eu e você também podemos. Mas Jesus reagiu. Tirem a pedra. Lázaro vem para fora. Andréia, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho esse poder.
O contexto é: chore, mas se levante e reaja. Amém? Beijo seu coração. Fica com Deus, tá? Amanhã a gente se vê, em nome de Jesus. Tchau. Se cuidem.